E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos seguindo, né? Então, como é que eu defini com vocês? A gente estabeleceu que nesses contratos de concessão de serviço público ainda tem 3 peculiaridades rápidas para você anotar. Primeiro, a duração. Eu lhe disse que os contratos administrativos, eles têm duração lá nos moldes do artigo 57 da Lei 8666, né? Lá, quando a gente tratou de contratos em geral, o prazo de duração do contrato deve respeitar a vigência do crédito orçamentário, né? Como o crédito orçamentário no Brasil tem vigência de 1 ano, porque ele está previsto na Lei Orçamentária Anual, então, tudo aquilo que extrapolar 1 ano não é a princípio possível. Vimos algumas exceções, inclusive de contratos de prestação de serviço, que podem chegar até 60 meses, mas isso não se aplica aqui. E eu cheguei a comentar isso com vocês. Por quê? Porque na concessão de serviço público, normalmente, a empresa concessionária é remunerada por meio da cobrança de tarifa do usuário. Ou seja, não há pagamento da administração pública como regra. E por isso, como não há, em regra, pagamento da administração pública, não vincula crédito orçamentário. Consequentemente, se não vincula crédito orçamentário, esse contrato não precisa respeitar o prazo de vigência do crédito orçamentário. Então, ele não precisa respeitar um prazo de vigência de 1 ano, né, 12 meses ou até 60 meses, dependendo da situação específica. Não precisa. São contratos que podem ter vigências muito mais longas. Então, 10, 15, 20, 30 anos e normalmente tem, né? É importante que eles tenham essa vigência mais longa, porque essa vigência mais longa é o que vai garantir que a empresa consiga amortizar os investimentos que ela fez. Ela investe para prestar aquele serviço. A empresa concessionária tem que investir. E como ela tem que investir, ela precisa receber de volta o investimento feito por ela. É por isso, pessoal, que normalmente esses contratos têm prazo de vigência mais longos, tá? Então 10, 15, 20 anos, para que dê tempo de amortizar os investimentos, além de receber o lucro que tinha sido programado. Além da duração, subcontratação. A subcontratação em contratos administrativos recebe o nome de subconcessão. Então, a partir de agora, quando a gente estiver falando de concessão de serviço público, nos contratos administrativos de concessão, a subcontratação recebe o nome de subconcessão. O que a gente tinha aprendido na 8666? Que nos contratos administrativos em geral, a subcontratação seria possível desde que a subcontratação seja parcial e desde que haja previsão no edital e no contrato e autorização do poder público. Foram esses 3 requisitos. A subcontratação tem que ser de partes do contrato. Não é possível subcontratar o objeto inteiro, seria fraude à licitação. Tem que haver previsão no edital e previsão no contrato. E também, essa subcontratação ela tem que ser autorizada pelo poder público em cada caso concreto. Na subconcessão vale tudo isso. Com mais um detalhe. A Lei 8987 estabelece que na subconcessão é indispensável a realização de licitação na modalidade concorrência. Na prática, isso efetivamente inviabiliza a subconcessão, né? Porque a concorrência é feita pelo poder concedente, não pode ser feita pelo particular, e se criou-se uma relação direta com o poder concedente, deixou de ser subconcessão. Mas para fins de prova, você vai dizer que é possível a subconcessão nos moldes da Lei 8987, desde que precedida de licitação na modalidade concorrência. Eu repito que isso, na verdade, não é uma subconcessão, porque a subcontratação, em geral, é uma contratação feita entre o particular contratado pela administração e o terceiro. Se eu coloco a administração pública nessa relação, deixa de ser uma subcontratação para ser uma contratação direta, tá? De qualquer forma, repito, prova objetiva, texto de lei, a subconcessão é possível nos contratos de concessão de serviço público, desde que respeitadas as regras gerais de subcontratação da 8666 e desde que precedida de licitação na modalidade concorrência. É o que determina a Lei 8987, tá? A última peculiaridade, ela foi inserida na Lei 8987 em 2006. Ela não é originária da lei. Então, a última peculiaridade que a gente vai ver foi inserida na Lei 8987 por meio de alteração legal. Em 2006, se inseriu o artigo 23A. E esse artigo 23A estabeleceu que nos contratos de concessão de serviço público se admite arbitragem. Então, é possível
que sejam previstas as formas privadas de solução de controvérsias em contratos de concessão. Claro, desde que acordado entre as partes, né? A arbitragem nunca é imposta, ela é sempre acordada, mas é possível sim que se firme uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral, determinando-se que nos contratos de concessão de serviço público, as controvérsias serão solucionadas por meio de arbitragem. Então, essas formas privadas de solução de controvérsias serão admitidas em contratos de concessão. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ver que a arbitragem foi inicialmente prevista para as PPPs, que são as concessões especiais, né? A extensão delas para a concessão comum tem muitas críticas, sofre algumas discussões acerca disso. De qualquer forma, a princípio, apesar das críticas doutrinárias, é possível sim a arbitragem em contratos de concessão. Se entende que não há uma violação a indisponibilidade do interesse público, é possível se abrir mão do judiciário para que as controvérsias nesses contratos de concessão sejam solucionadas por meio de arbitragem. Ok? Maravilha. Então, 3 peculiaridades entendidas. Na verdade, contrato de concessão em geral entendido. Dentro desse contexto, em 2004, foi editada a Lei 11.079. E a Lei 11.079 de 2004 criou 2 novas espécies de contratos de concessão de serviço público, que a própria lei deu o nome de parcerias público-privadas. Então, a Lei 11.079 criou as chamadas PPPs. PPPs ou parcerias público-privadas nada mais são do que 2 novas espécies de contratos de concessão. Então, sempre que você pensar em PPP, você vai pensar em 2 espécies de contratos de concessão de serviço público. É porque você pensa assim, parceria, né? Seria um convênio? Não. Embora a gente tenha esse nome de parceria, na verdade, o que estamos diante, quando a gente fala de PPP, é de um contrato de concessão, claro, que são concessões especiais, tá? As concessões comuns são aquelas concessões que a gente viu na Lei 8987, podem ser as concessões simples ou precedidas de obra, mas são concessões comuns, e a Lei 11.079 cria 2 concessões especiais de serviços públicos, que são, basicamente, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Então, a concessão patrocinada e a concessão administrativa são 2 novas espécies de contratos de concessão criadas pela legislação. A legislação cria, então, essas 2 novas espécies de contratos de concessão: concessão patrocinada e concessão administrativa. Qual é a diferença entre elas e o que é que elas se diferenciam das concessões comuns? Porque se elas são concessões comuns, a princípio, segue aquela regra geral que a gente já aprendeu. A administração, lembrando a regra geral, a administração contrata uma empresa, a empresa presta o serviço público e é remunerada pelo usuário. Então, se é uma concessão, a gente vai ter que seguir essa regra geral, para começar, né? Mas elas são concessões especiais. Então, a gente vai ter que ver no que elas diferem em relação à concessão comum. A concessão patrocinada, vou botar de vermelho, ela funciona assim, ó. A administração contrata a empresa presta um serviço, é remunerada pelo usuário do serviço, mas, adicionalmente às tarifas dos usuários, a empresa recebe também uma remuneração do poder público. Isso é uma concessão patrocinada. A administração contrata a empresa presta o serviço e ela é remunerada pelo usuário, mas adicionalmente às tarifas dos usuários, essa empresa recebe também uma remuneração pelo parceiro público. Exatamente. É como se a administração pública estivesse patrocinando o contrato de concessão. A concessão é subsidiada. O parceiro público paga, além das tarifas do usuário, paga ao concessionário também um valor a título de remuneração. Então, esse concessionário, ele recebe as tarifas do usuário e a remuneração do poder público. Para quê? Para garantir modicidade, né? No momento em que essa empresa recebe uma remuneração do Estado, ela pode cobrar tarifas mais baixas.
ela tem essa possibilidade de cobrar tarifas mais baixas dos usuários, porque ela, além de cobrar as tarifas dos usuários, ela complementa esse valor com a remuneração paga pelo poder público. Isso é uma concessão patrocinada. A administração pública patrocina o contrato de concessão e, com isso, ela diminui o custo para o usuário do serviço público. Tem um limite, tá? A lei, a 11.079, ela diz que, salvo disposição em contrário em lei específica, então é possível que uma lei específica disponha em contrário, mas a princípio, na norma geral, o máximo que a administração pode pagar à empresa, que o parceiro público pode pagar ao parceiro privado, é até 70% da remuneração dele. Então, esse patrocínio da administração não pode ultrapassar 70% da remuneração da empresa, pelo menos 30%. Ela tem que arrancar dos usuários, tá? Então, no mínimo 30% ela arranca dos usuários. O máximo que essa empresa recebe da administração pública é 70% da remuneração dela. O restante, ela tem que cobrar do usuário, da prestação do serviço, senão desnatura o contrato de concessão. Então, para que esse contrato de concessão não se desnature, necessariamente tem que se cobrar da empresa pelo menos pelo menos do usuário, pelo menos 30%, tá? A empresa pode receber da administração pública até 70% dessa remuneração. Fechado? Maravilha. Além da concessão patrocinada, nós temos a chamada concessão administrativa. A concessão administrativa, eu vou botar de azul, ela funciona assim, ó. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário. Agora, o usuário é a própria administração. Ou seja, a própria administração pública é a usuária do serviço e, por isso, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. A lei diz exatamente isso. A administração, ela atua como usuária direta ou indireta desse serviço público que está sendo prestado. E aí, se ela é a usuária direta ou indireta, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. Exemplo, lá do direito americano, exemplo clássico. Presídio. A administração contrata a empresa constrói o presídio e vai prestar o serviço penitenciário. Adianta cobrar do preso? Não, o preso vai dizer, ó, tô sem dinheiro, né? Tô sem dinheiro, e aí a administração, então, é quem faz esse pagamento. Se considera, né, se presume, que a administração é a usuária direta ou indireta desse serviço, e ela paga as tarifas integralmente. Aqui em Salvador, na Bahia, a gente teve uma PPP que foi pioneira e que é hoje modelo utilizado no resto do país, que é um hospital, o Hospital do Subúrbio. O Hospital do Subúrbio foi o seguinte, ao invés de se construir um hospital público para prestar o serviço de saúde por meio do SUS, se contratou uma empresa por meio de parceria público-privada, concessão administrativa, e essa empresa investiu na construção de um hospital privado. E ela presta o serviço à sociedade. Toda vez que ela emite uma fatura, ao invés de ela entregar essa fatura ao atendido, né, ao cidadão, ela entrega ao Estado. É como se o Estado estivesse sendo atendido. Ele é o usuário indireto do serviço público de saúde que está sendo prestado. Isso é concessão administrativa, né? A administração contrata a empresa presta o serviço e ela paga como usuária, porque ela é considerada usuária, direta ou indireta do serviço. Por isso, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas do serviço concedido. Tá certo? Maravilha. A questão é, seja concessão patrocinada, seja concessão administrativa, tudo que a gente vai ver aqui se aplica para as duas. Você já entendeu qual é a diferença entre elas? Então você já conhece a concessão patrocinada e já conhece a concessão administrativa, consegue identificar, porque na hora da prova objetiva, eles invertem, né? Tentam confundir vocês nesse conceito, mas as regras aplicáveis às PPPs são regras aplicáveis às duas. Seja a concessão patrocinada, seja a concessão administrativa, nós vamos aplicar as mesmas regras às parcerias público-privadas. Que regras são essas? Vamos lá. Primeiro, prazo. A lei estabelece que esses contratos de parceria público-privada tem que ter prazo determinado, né? A gente já sabe que não existe a possibilidade de celebração de contrato administrativo por prazo indeterminado e o prazo deve ser, no mínimo, 5 anos, no máximo, 35 anos. Então,
Os contratos de parceria público-privada não podem ter prazo menor do que 5 nem superior a 35 anos. O prazo de duração varia de 5 a 35 anos. Claro que no contrato, né, no instrumento de contrato, vai se definir qual é o prazo de duração. Mas esse prazo que tiver lá colocado não pode ser inferior a 5 e também não pode ser superior a 35 anos. Além disso, os contratos de parceria público-privada devem ser celebrados por valores de, no mínimo, 20 milhões de reais. Então, não se admite celebração de contratos de PPP por valores baixos, né? No mínimo 20 milhões de reais para contratos de PPP. Olha, 20 milhões agora é fichinha. Por incrível que pareça, a gente fez um monte de contrato de PPP para as obras da Copa do Mundo, né? Nós assistimos uma série de parcerias público-privadas nessas obras da Copa do Mundo. Pessoal, não eram 20 milhões, eram 500, 600 milhões de reais. Era um negócio assim, números que a gente nem acredita, tá? Então, 20 milhões de reais é o mínimo, mas tá longe de se chegar nesses valores. A gente tem visto contratos de valores muito altos, né? Inclusive antes de estourar as lava-jato do mundo todas. Mas vamos lá. Além dos 5 a 35 anos, além dos 20 milhões de reais no mínimo, os contratos de parceria público-privada, para que eles se configurem PPP, tem que ser objeto do contrato, necessariamente, a prestação de um serviço público. Pessoal, não precisa ser objeto único. Então, ele pode ter a obrigação de executar a obra, entregar a mão de obra. Então, existem várias atividades, né? Não só a prestação de serviço. O serviço público não precisa ser um objeto único, mas necessariamente tem que ser objeto do contrato. Então, deve ser objeto do contrato, obrigatoriamente, a prestação de um serviço público. Ele necessariamente tem que prestar também um serviço público, tá? Porque senão, deixa de ser concessão. Ainda que seja especial, deixa de ser concessão. Então, é possível que essa empresa tenha que executar uma obra, ela tenha que entregar mão de obra, mas ela precisa também ter como objeto do contrato a prestação de um serviço público. Então, por exemplo, a construção de um estádio na Copa do Mundo pode ser PPP? Não. Isso é um absurdo, tá? O que a gente vem assistindo do Brasil é se desnaturar os contratos de PPP. Se entendeu no direito brasileiro que PPP existe para desonerar o Estado. E não é só, existe, mas não é só isso. Tem que haver serviço público. Então, você vai dizer, é óbvio que tem que ter serviço público? Não é tão óbvio assim. Acabei de lhe mostrar. Imagine que se contrata uma empresa para construir um estádio da Copa do Mundo, que na minha concepção é um simples contrato de obra pública, pura e simples, e se contrata por meio de PPP. A empresa constrói o estádio com o dinheiro dela, porque ela investe, né? Isso diminui o investimento inicial do Estado. O argumento é sempre esse. Então a empresa investe, constrói o estádio e depois ela vai prestar o serviço público de manutenção do estádio. Isso não é serviço público nem aqui e nem na China, muito menos na China, se não é aqui, né? Então, manutenção de estádio de futebol não é serviço público. Não há serviço público que justifique esse contrato de parceria público-privada. Isso, na verdade, é uma PPP mal utilizada. A maioria das críticas em relação às parcerias público-privadas, que existiram muitas, hoje já são menores, né? Mas a maioria delas não decorrem do instituto em si, né? Decorrem do fato de que esse instituto vem sendo mal utilizado no direito brasileiro. Então, no direito brasileiro, se utiliza uma parceria público-privada somente como forma de desonerar o contrato, mesmo que não haja serviço público. E isso não é possível. O fato é que as PPPs realmente foram criadas com a intenção de desonerar contratos administrativos, desonerar a prestação de serviços. A ideia é que, por meio dessa parceria, o serviço público fica mais barato. Eu consigo diminuir o custo na prestação do serviço. Essa é a grande sacada das parcerias público-privadas, é a diminuição do custo. Sabe por quê? Seguinte, disso aqui que a gente aprendeu, tem uma peculiaridade nas PPPs que talvez seja a mais importante de todas. A lei estabelece que nesses contratos de parceria público-privada, e aí vem esse nome parceria, nesses contratos de PPPs, existe um compartilhamento de riscos entre as empresas, a empresa, né, a concessionária, e o concedente. Na verdade, a gente nem chama concessionária e concedente, a gente chama
parceiro público e parceiro privado. Olha que lindo. Pois é. O parceiro público e o parceiro privado, eles compartilham os riscos decorrentes desse contrato. A ideia é simples. Nesses contratos de parceria público-privada, nós temos um compartilhamento de riscos do contrato de concessão. Isso significa que o compartilhamento de riscos determina uma responsabilidade solidária do Estado por todos os danos decorrentes dos contratos de PPP, diferente de uma concessão comum, em que a empresa concessionária tem responsabilidade objetiva e primária, e que o Estado que contrata essa empresa tem responsabilidade objetiva e subsidiária. Nos contratos de parceria público-privada, a responsabilidade do Estado é solidária. O Estado responde solidariamente por todos os danos que decorram desse contrato de parceria. Então, todos os danos decorrentes da prestação do serviço num contrato de PPP ensejam responsabilidade solidária do Estado. Pessoal, isso diminui o custo. Ter o Estado como responsável solidário, né, ter o Estado garantindo, lastreando esse contrato de parceria, diminui o custo da contratação. É claro, acaba que fica muito mais barato, porque eu consigo empréstimos com juros mais baixos. E eu consigo esse empréstimo com juros mais baixos porque a empresa que esteja me emprestando dinheiro, ela sabe que ela tem uma pessoa solvente garantindo esse contrato, que é o poder público, né? Então, ter o Estado como parceiro, ter o Estado como responsável solidário, diminui o custo do serviço. Isso é indiscutível. Essa responsabilidade solidária do Estado, esse compartilhamento de riscos, reduz o risco. Reduz o risco do contrato. Para as outras pessoas que enxergam o contrato, enxergam ele com um risco reduzido. É o risco Estado, né? Que é um risco menor do que o risco de uma empresa privada. Por isso, pessoal, já que a ideia é de parceria, a lei diz o seguinte: compartilham-se os riscos, ok, mas compartilham-se também todos os ganhos decorrentes da redução do risco. Não é o lucro da empresa que é compartilhado, não. É o que a gente viu. Já que o risco é compartilhado, esse compartilhamento de risco diminui o risco da contratação. No momento que eu compartilho o risco, esse risco fica diminuído. Pois é, essa redução do risco, ela gera ganhos, diretos ou indiretos. Esses ganhos decorrentes da redução do risco também têm que ser compartilhados, tá? Então, a ideia é de parceria mesmo. Compartilham-se os riscos, mas compartilham-se todos os ganhos decorrentes da redução do risco. Então, essa redução de risco gera ganho, né? Gera diminuição de custo, gera ganho, e esse ganho que decorrer da redução do risco também vai ser compartilhado com o parceiro público. Esse é o raciocínio, tá? De parceria. Agora, raciocina comigo. Adianta eu colocar o Estado como responsável solidário nesse contrato de PPP. Se a instituição financeira, por exemplo, que vai fazer empréstimos, se o sujeito sabe que para cobrar do Estado, ele vai ter que entrar numa fila de precatório sem fim, então ele vai cobrar do Estado, o Estado vai dizer que não vai pagar, e aí ele vai entrar numa fila de precatório que não vai ter fim nunca. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Por isso, pessoal, nesses contratos de parceria público-privada, se estabelece, e aqui sim existe razão de ser, tanto que a lei é de 2004, ela foi inserida antes daquela inserção da arbitragem na lei 8987. Aqui tem razão de ser, a lei 11.079 estabelece que nos contratos de parceria público-privada são admitidas as formas privadas de solução de controvérsia, inclusive a arbitragem. Pessoal, no momento em que a arbitragem é instituída, isso significa que no momento que houver um prejuízo, esse prejuízo vai ser cobrado do Estado no juízo arbitral, né? Havendo a cláusula compromissória, o compromisso arbitral. Repito que a arbitragem nunca é imposta, a arbitragem é acordada. Então, o que a lei permite é que se acorde a arbitragem. Então, a lei permite que haja essa combinação de uma arbitragem no contrato de concessão. A questão é, no momento que a arbitragem é instituída, e o particular que está contratando com a PPP, ele tem a possibilidade de cobrar pelo juízo arbitral, ele não entra na fila de precatório. E isso, o precatório existe no caso de decisões judiciais, não existe no caso de decisões arbitrais. Então, as decisões arbitrais não se submetem a precatório. Isso é importante. Então, a arbitragem aqui, ela existe para garantir a real redução do risco. Então, no momento em que eu coloco o Estado como responsável solidário, eu começo a reduzir o risco.
no momento que eu afasto o judiciário e, consequentemente, eu afasto a fila de precatório, eu garanto que a redução do risco seja efetiva. Então, a ideia de redução de risco, ela depende necessariamente dessa arbitragem. A arbitragem acaba reduzindo o risco da contratação. Se reduz o risco em razão desse compromisso arbitral. Esse é o raciocínio, tá? Pessoal, inserir a arbitragem em contratos de concessão comum não tem razão de ser. Deu certo aqui, na Lei 11.079, apesar das críticas que sofreu, deu certo, né? Na Lei 11.079, o compromisso arbitral, a cláusula compromissória vem sendo aplicada normalmente, e aí, como deu certo nos contratos de PPP, a legislação, então, posterior, decidiu inserir também nos contratos de concessões comuns. Então, hoje, a arbitragem, as formas privadas de solução de controvérsias são admitidas em quaisquer contratos de concessão. Mas, por incrível que pareça, não nasceu na concessão comum para depois partir para as PPPs. Aqui foi o contrário, né? A arbitragem foi inserida primeiro nas concessões especiais, como forma de reduzir o risco da contratação, faz parte da ideia de diminuição de custo e redução de risco, e depois é que foi passado para as concessões comuns. Aqui, a arbitragem tem essa intenção de garantir uma real redução do risco, e reduzindo o risco, reduzir o custo da prestação do serviço. A PPP existe para isso, para reduzir o custo na prestação do serviço. Quem vai investir na prestação do serviço é o parceiro privado, e eu garanto a ele lastrear esse contrato, né? Eu garanto uma redução de custo na prestação do serviço para dar a ele mais chances de êxito no investimento que ele está fazendo. É claro, eu preciso, de alguma forma, incentivar esse particular a investir na prestação de serviços, ok? Maravilha. Então você já viu que nos contratos de PPP, seja concessão comum, seja concessão patrocinada, seja concessão administrativa, existe uma contraprestação do poder público ao parceiro privado. A contraprestação pode ser de até 70%, complementando a tarifa do usuário, ou a contraprestação pode ser o valor integral da tarifa, quando ocorre nas concessões administrativas. Por isso, a lei estabelece que essa contraprestação que o parceiro público faz ao parceiro privado deve ser feita ou por meio de ordem bancária. Quem vai definir a forma de contraprestação é a administração, tá? No momento que ela publica o edital, ela já informa como que vai ser feito o pagamento do parceiro público ao parceiro privado. Então, seja numa concessão patrocinada, em que esse valor pago pelo parceiro público é somente para subsidiar e diminuir os valores das tarifas, seja numa concessão administrativa, em que esse valor pago pelo parceiro público é tudo que a empresa, parceiro privado, vai ganhar, né? Por isso, e pode misturar, não tem problema nenhum, mas o edital diz qual a forma de pagamento, qual a forma de contraprestação. Esse pagamento da administração pode se dar ou por meio de ordem bancária, o edital vai ter que dizer isso. Também é possível a cessão de créditos com o poder público, desde que seja a cessão de crédito não tributário. Não se pode, por meio de lei ordinária, ceder créditos tributários, tá? Então, cessão de crédito não tributário. Também é possível que o pagamento seja feito em face de direitos, né? Outorga de direitos. Ou outorga de direitos em face da administração, ou então outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. São as duas possibilidades. Então, é possível que se outorgue direito em face da administração pública ou que se outorgue direito sobre bens públicos dominicais. Como eu te falei, é possível se mesclar as formas de pagamento, né? Se mesclar as formas de contraprestação, não há problema nenhum, a administração pode se valer de mais de uma, tá certo? E também, essa remuneração feita ao parceiro privado, ela pode ser uma remuneração variável de acordo com o desempenho do parceiro privado. A lei permite isso, que se faça uma remuneração variável com base no desempenho desse parceiro privado. Não tem problema nenhum também. Pode ser uma remuneração fixa, mas pode-se estabelecer uma contraprestação variável com base no desempenho do parceiro privado, se estabelecendo regras e metas de desempenho que ele precise cumprir, que ele precise obedecer. Ok? Maravilha. Me dá um minuto, que eu já volto para a gente continuar e finalizar essa questão das PPPs.
eu ainda tenho que falar de permissão de serviço público e ainda tenho que tratar de consórcios públicos para a gente conseguir finalizar essa matéria de serviços. Já volto.